Hoje a gente vai conversar sobre um livro diferente de tudo que eu já tinha lido até então. É um livro de fantasia distópica que vai trazer super-heróis, e esses super-heróis têm relação com a nossa cultura, com a nossa mitologia, com o nosso folclore, e esses mesmos super-heróis vão acabar envolvidos em questões políticas do nosso país. Olha que mistura peculiar, inovadora e muito interessante. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda. Aqui a gente fala principalmente sobre literatura e o vídeo de hoje é sobre o livro Dissidentes, Golpe de Estado, do autor José Bef. A história desse livro já começa num momento bem tenso, assim, num momento impactante, porque começa com o suicídio do presidente da República e de todos os seus sucessores. O presidente que estava no poder comete suicídio, o vice, que assumiria o posto, também comete suicídio, e o terceiro na linha de sucessão também comete suicídio. Então o país está num momento assim político caótico. E com isso, quem assume o poder, quem acaba se aproveitando desse momento caótico que o país está vivendo, é o general Rousseau, e ele instaura no país um governo totalitário. Em meio a esse momento político conturbado, nós vamos conhecendo aos poucos algumas pessoas que têm poderes ou que estão de alguma forma envolvidos com a magia. Ainda que de forma um tanto improvável, essas pessoas se reúnem e formam o grupo conhecido como Dissidentes em uma tentativa de impedir algumas ações desse governo, e eles enfrentam juntos uma série de coisas. E esse grupo dos dissidentes nasce principalmente porque esse novo governo totalitário que foi implantado acaba perseguindo essas pessoas, perseguindo os detentores da quarta percepção, que são aqueles que têm a capacidade de conjurar magia. E se existe alguém com maiores chances de mudar a realidade do país, são essas pessoas, né? Os detentores da quarta percepção e outros seres que, como eu disse, estão envolvidos aí com esse universo. Nem todos desse grupo estão agindo assim por altruísmo, pura e simplesmente, por amor ao país, por defesa da democracia ou algo do tipo. Existem também algumas questões pessoais envolvidas que acabam motivando algumas dessas pessoas a agir. A história acaba até adentrando em algumas questões morais, sabe? O que é interessante. Os personagens, eles passam por momentos de dúvidas, pensando no que eles já fizeram no passado, o que é que eles estão fazendo agora, quão honestas são, quão verdadeiras são as atitudes que eles estão tendo nesse momento, quais as reais motivações por trás das suas ações. Tem alguns personagens um tanto perdidos também, que acabam meio que caindo de paraquedas nessa situação, que ainda nem entendem do que é que eles são capazes, o que é que eles estão fazendo, o que é que ele pode fazer. E assim a gente tem aqui, a gente encontra dentro dessa história a construção tanto de heróis quanto de anti-heróis. A narrativa do livro é construída sob 3 pontos de vista diferentes. Eu gosto muito disso nas histórias. Gosto muito quando um livro é construído com a narrativa em primeira pessoa, de personagens diferentes, porque isso amplia muito a nossa visão, a nossa percepção sobre aquilo. Se você tem uma narrativa em primeira pessoa de um único personagem, você tem aquela história limitada à visão daquele personagem. Eu gosto muito de narrativas em primeira pessoa, porque pra mim deixa uma leitura mais íntima. Eu me sinto mais íntima, mais próxima daquele livro, daquela história, daqueles personagens. E a narrativa em primeira pessoa, de personagens diversos, enriquece mais ainda, né? Você vê diferentes pontos de vista sobre uma mesma situação, e é isso que o autor faz nesse livro. E as vozes desses personagens se alternam aqui dentro da história, e nós vamos aos poucos conhecendo a história de cada um deles, até chegar o momento em que eles se encontram e formam aí o grupo dos dissidentes. O grupo tem outros integrantes, existem várias outras pessoas envolvidas aí nessas batalhas, nessas coisas que eles vão enfrentar. Então nós temos aqui um livro que é sim de fantasia, que vai ter muitas cenas de ação, é um livro com super-heróis, um livro que vai envolver magia, né, um lado sobrenatural, mas que nos permite pensar em muitas questões atuais da nossa realidade política e social. Infelizmente, muitos aspectos do governo aqui dessa história a gente vê nos jornais, sabe? Não é só ficção, vamos dizer assim. A gente vê muito da nossa realidade aqui nessa história. E foi essa a intenção do autor ao construir essa história. Utilizar fatos da nossa sociedade, sabe? Utilizar fatos da nossa realidade política, da nossa realidade social e também aspectos culturais, né? Aspectos da nossa cultura, do nosso folclore. Isso torna esse livro muito nosso, sabe? É uma história de ficção, sim, mas é Brasil aqui, e o autor utilizou seres e nomes da nossa cultura mesmo, como por exemplo Tupã, Angra e Jaci, que são entidades da
mitologia indígena brasileira e aparecem aqui nessa história. A Cuca também aparece aqui nessa história, porém com um outro nome. Aqui nós conhecemos a Senhora da Seca. Então o autor se inspirou na Cuca para criar essa outra personagem. E tem um outro personagem aqui que foi inspirado no Curupira. Eu achei isso fascinante, eu conheci, eu aprendi muito da nossa própria cultura lendo esse livro. E é triste perceber isso, né? Como a gente acaba ficando meio distante de algo que é tão nosso. Eu percebi que eu não conheço muito do nosso folclore. Esse foi o fato, aliás, que eu mais gostei nessa leitura. O fato de o autor ter buscado apenas referências nossas, sabe? Do nosso país para construir toda a história, todo o universo desse livro. É um fato que a gente acaba consumindo muito mais a cultura de fora que a nossa própria. Então livros assim são muito interessantes e são importantes, porque nos dá aquele puxão de orelha, assim, sabe? Pra te perguntar, bom, você tá olhando para os aspectos da sua própria cultura? Possivelmente, ao iniciar aqui essa leitura, você vai se sentir perdido em alguns momentos da história. Pelo menos isso aconteceu comigo. Por quê? O autor ele joga algumas informações, alguns termos, e é só lá na frente que isso vai ser explicado. Ao final, tudo é amarrado e explicado, mas ao longo da leitura, às vezes você escuta uns termos, umas situações, e você fica assim, ué, mas o que tá acontecendo aqui? Isso funciona bastante pra mim porque me instiga. Eu sei que algumas pessoas se sentem incomodadas com essa sensação de estar um pouco perdido durante a leitura, mas, no meu caso, instiga, sabe? Porque eu fico, ué, mas que informação é essa que me foi jogada aqui eu ainda não entendi? Aí me instiga a continuar lendo pra entender lá na frente o que é que vai acontecer. E o autor realmente faz isso, né? Porque ele explica realmente lá na frente o que é que aconteceu. Não dá pra só ficar jogando coisas e aí, né? Não explica depois. Aqui, no final, tudo é explicado, tudo é amarrado. Esse aqui, inclusive, é o primeiro livro de uma trilogia que o autor quer escrever sobre essa história. A grande questão desse livro é resolvida aqui. Então, esse é um livro com início, meio e fim, mas o autor deixa ganchos para continuar essa história. Você vai ter aqui um desfecho, mas é possível desenvolver muito mais dessa história, desses personagens, nos futuros livros. O autor, José Beffa, ele é graduando do curso de letras e ele é advogado. Eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que são da área do direito e também estão envolvidas com a literatura, sabe? Direito foi o curso que eu fiz, o curso em que eu me formei, e existe, muitas vezes, uma nuvem negra, assim, sobre as pessoas do direito, porque as outras pessoas acham que todo mundo que fez direito escreve de um jeito incompreensível, com palavras difíceis, um vocabulário chato e ultrapassado. Tem muita gente que realmente escreve assim, mas não é regra. Eu fico muito feliz em ver que alguém da área do direito com uma escrita tão ágil, uma escrita tão fluida, porque a narrativa desse livro, ela é envolvente, você avança muito rápido na leitura, não é um livro muito descritivo, não tem muitas descrições, sabe? Nem de cenários, nem de personagens, é um livro mais direto, com bastante diálogos, então uma leitura bem fluida, bem ágil mesmo. Falando da edição desse livro, que tá belíssima, não sei se deu pra perceber no vídeo, mas é um livro em capa dura e tem diversas ilustrações aqui dentro do livro também. Cada início de capítulo temos ilustrações, e a gente vai conseguindo identificar os personagens, sabe, nas ilustrações aqui, tá sensacional. Edição belíssima. É isso que eu tinha pra falar com vocês no vídeo de hoje, então fica aqui a dica de uma fantasia distópica com elementos do folclore, da mitologia nacional. E muitas críticas sociais também. Nós vemos aqui serem desenvolvidas nessa história a própria questão do governo totalitário que eu disse, né, a ditadura, tem também o racismo, a opressão, perseguição que esses personagens sofrem, então tem muitas críticas sociais aqui. Semelhanças com a realidade aqui nessa história não são mera coincidência. O autor quis construir a história dessa forma. Tem o lado sobrenatural, sim, mas também dialoga muito com o que nós vivemos, com o que nós vemos. Ele traz também reflexões muito importantes, reflexões necessárias sobre essa fragilidade, né, que a nossa democracia encontra nos dias de hoje, infelizmente. Quem me acompanha lá no Instagram deve ter visto que recentemente eu postei que eu tirei vários livros aqui da minha estante com o objetivo de fazer esses livros circularem. Então eu tô, aos poucos, amadurecendo em mim esse desapego dos livros e vou dar mais um passo nesse vídeo porque vou sortear o meu exemplar pra vocês. Eu quero que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer essa história, então um de vocês aí que tá me assistindo vai ter a oportunidade de receber esse livro em casa. As regras para participar do sorteio
vão estar escritas aqui na descrição do vídeo. É sempre super simples para participar. Então é isso, participem. Eu quero muito presentear um de vocês com esse livro aqui. É isso, gente. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos. Tchau, tchau.